E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? Espero que vocês estejam bem também. Vamos lá então, né, gente? Continuando aqui o nosso mês do Halloween, o mês mais dark do ano, o mês mais bacana que a gente coloca aí todas as leituras de terror e horror tudo em dia, né? Antes, né, aquele recadinho que eu venho dando, mas dessa vez eu quero agradecer. Gente, vocês são foda, vocês têm deixado muitos comentários, vocês têm deixado vários likes, e isso está ajudando muito o canal nesse período de desmonetização. Então eu continuo contando com a colaboração de vocês pra gente não deixar o canal cair num limbo, tá, gente? Continuem colocando aí vários comentários, continuem sentando o dedo no likeão, que eu fico muito grata, tá bom? Já agradeço mesmo vocês de coração. Outro recadinho também é que vocês acompanhem o canal do Henrique, As Aventuras de Henrique San, que ele também agora no mês de outubro vai ler aí uns livrinhos de terror e vai postar vídeo lá no canal dele também, tá? Gente, então, eu li esse livro aqui já faz mais de um mês, então eu tive que ir puxando pela memória, eu assisti o filme tá bem fiel, o que me ajudou a relembrar bastante o livro, que é O Perfume, do Patrick Suskind. Ele é um alemão. E na verdade esse livro aqui, ele tem o subtítulo nos filmes de A História de um Assassino, né? Deveria ser A História de um Sabujo. Então, gente, assim, eu fiz, como o livro é muito bom, eu gostei demais da leitura, eu quero passar tudo bem direitinho para vocês. Então eu fiz aqui umas pequenas anotações que eu quero ir relacionando com trechos do livro, tá? Então pode ser que o vídeo fique um pouco longo, vocês já estão avisados, preparem aí um chazinho, preparem um café e vambora, né? Eu anotei aqui, gente, o filme que eu assisti, ele tá meio difícil de achar, viu? Eu não achei nem nenhum streaming, nem no YouTube pra alugar, nada, tá? Eu acabei baixando ele, surgiu assim, coincidentemente, num perfil que eu sigo, baixaram lá o filme e eu já aproveitei e fiz o download pra assistir, né? Então o filme ele é de 2006. Gente, esse livro aqui, olha a finurinha. O autor foi tão genial nessa história que um livro de 208 páginas, ele é tão fininho, mas ele entrega tanto que saiu um filme, então, em 2006, de mais de 2 horas de duração, tem quase 2 horas e meia de duração. E o filme tá muito fiel, tá, gente? Eu vi também que tem duas séries, uma de 2018 e uma de 2022. Eu não assisti as séries, né? Mas fica a dica aí pra vocês. E eu acabei até colocando elas na minha lista lá de filmes pra assistir, né? Porque eu quero dar uma olhada, né? Então vocês vejam que um livro tão fininho, pouco mais do que uma novela, acabou se transformando em filme e em série também, de tão boa que é a história e tão bem escrito que foi o livro também. Essa edição aqui que eu tenho, gente, ela é da Círculo do Livro, né? Os livros velhos que a gente adora, que são os melhores, né? Tem essa capa aqui muito legal, muito bacana. E ele é de 85, tá, gente? Eu acho que veio aqui pro Brasil, não tem a data, mas eu acho que foi mais ou menos por essa época que veio pra cá, né? Foi editado pela Círculo do Livro aqui. E no final, é bacana aqui que tem o autor e sua obra. Então, eu vou falar um pouquinho dele, que foi um cara bem recluso, assim, e a única coisa que ele permitiu, ele não dava entrevistas, nada, a única coisa que ele permitiu foi divulgar a foto dele, né? E também aqui na última página vai falar um pouquinho, então, como ele fez esse livro, né? Que ele saiu pesquisando, né, sobre perfumes e essa coisa toda. Mas então, gente, o livro, ele se passa ali em torno de 1750, tá? Na França. E aí começa da seguinte forma. O início, ele é muito impactante e o final... Gente, eu não sei o que é mais impactante, se é o começo ou se é o final. Eu acho que o final, né? Eu não vou falar pra vocês o final, lógico, mas é, assim, chocante. Eu acho que o início é impactante e o final é chocante. E aí no começo, aqui bem na primeira página, diz assim, né, lá no século XVIII, tarará. Aí ele vai colocar assim: na época de que falamos,
reinava nas cidades um fedor dificilmente concebível por nós, hoje. As ruas fediam a merda, os pátios fediam a mijo, as escadarias fediam a madeira podre e bosta de rato, as cozinhas, a couve estragada e gordura de ovelha. Sem ventilação, as salas fediam a poeira, mofo. Os quartos a lençóis sebosos, os úmidos colchões de pena impregnados do odor azedo dos penicos. Gente, muito real isso aqui, né? É pior que Idade Média, né? Porque já tinha passado ali da Idade Média, né? Mas tá tão horrível quanto. Das chaminés fedia o enxofre, dos curtumes as lixívias corrosivas. Gente, não sei o que é isso aqui, nem coloquei o significado dessa palavra. Dos matadouros fedia o sangue coagulado. Os homens fediam a suor e a roupas não lavadas. Sua boca fedia a dentes estragados, seu estômago fedia a cebola e o corpo, quando já não era mais bem novo, a queijo velho, a leite azedo e a doenças infecciosas. Fediam os rios, fediam as praças, fediam as igrejas, fedia sob as pontes e dentro dos palácios. Então, assim, 1750, França, né? Esse odor horroroso, praticamente como a Idade Média. E aí começam a brotar, então, os perfumistas, né, gente? Então, é nesse contexto que inicia a nossa história. Aí a gente vai ter o Jean-Baptiste Grenouille, que nasceu, gente, num desses lugares, então, na rua, que eu vou ler para vocês também aqui. É muito, essa parte que é bem impactante do nascimento dele, porque ele nasce, gente, no meio de uma venda de peixes e é abandonado ali, essa criança, porque a mulher já tinha vários filhos e ela não queria mais um, então ela pare o Jean-Baptiste ali e simplesmente deixa para morrer à míngua. Então nós vamos ter esse jovem crescendo órfão. E aí, no nascimento dele, é da seguinte forma que está descrito para nós, né? Ela se levanta, a mãe, né? Que tá lá nessa feira de peixes e de outras coisas junto, né? De comida, de carne, de temperos, enfim, no meio daquele cenário ali que eu descrevi para vocês. Então ela tem uma barraquinha ali, né? Ela se levanta, joga fora a faca e vai se lavar. Nesse instante, contrariando as expectativas, a coisa recém-nascida começa a chorar debaixo da mesa de limpar peixe. Procura-se, encontra-se o bebê num enxame de moscas e entre vísceras e cabeças de peixe. É puxado para fora. Ex officio, ele é entregue a uma ama. A mãe é presa. E porque ela é ré confessa e sem delongas reconhece que por certo teria deixado a coisa perecer, como aliás já fizera com 4 outros. É processada, condenada por múltiplo infanticídio e poucas semanas mais tarde é decapitada, tá? Então, assim, ele nasce nesse cenário. Ele é órfão, ele vai para uma casa, né, de crianças abandonadas e ele vai se tornando uma criança meio bruta, meio maltrapilho, meio indigente, meio bestializado. Isso quase que a vida toda dele, né? Então, gente, ele vai para essa casa de crianças aí abandonadas, esse orfanato, né, que tem uma mulher que cuida. E ela até que razoavelmente trata bem essas crianças porque ela tem um retorno financeiro, né? Só que ela tem, assim, um certo asco do Jean-Baptiste porque ele não tem cheiro. Ele não tem cheiro de nenê,
seja lá qual o cheiro seja, de leite azedo, de suor, ou cheirinho de nenê lavadinho, limpinho, ele não tem cheiro nenhum. Então ele começa a ser assim hostilizado pelas outras crianças, pela própria mulher, né? Mas ele segue ali, né? Continua até se tornar um rapazinho. Quando aí ele vai trabalhar num curtume. Gente, os cheiros aqui é a alma do livro, sabe? Os odores, as fragrâncias, tudo. Eu não sei se vocês já passaram perto de um curtume. Eu trabalhava no IBGE, trabalhei alguns anos, e tinha uma cidade que eu ia fazer algumas pesquisas e era a cidade dos curtumes, aqui perto de Porto Alegre. E aquilo ali é o trabalho do couro do bicho. E, gente, curtume fede. Fede. Mas é horrível o cheiro de um curtume. Então ele vai trabalhar lá. Mas ele não se importa. Ele tem aquele olfato assim que, ele, ao mesmo tempo que ele é um sabujo praticamente, ele próprio não tem cheiro. Só que ele ainda não se deu conta disso, né? Como eu disse para vocês, ele é muito bruto assim, né? Então ele vai trabalhar lá, ele trabalha muito bem, é um bom funcionário. E ele decide, então, se tornar aprendiz de um perfumista, porque ele vai fazer uma entrega para esse perfumista e ele se maravilha, porque ele está só na porta da entrada fazendo a entrega, mas ele já sente todas aquelas fragrâncias dos perfumes dos óleos essenciais e fica assim deslumbrado com aquilo. Então ele bota na cabeça de que ele quer ser um aprendiz de perfumista. Né? Ele consegue, então ele começa a trabalhar com esse homem que está entrando ali meio que numa decadência, em troca de um certificado, né? Ele passa várias fórmulas de cabeça, assim, ele começa a fazer e o cara que tem anos, décadas de experiência fica assim abobado com aquilo, porque ele tem toda uma técnica para fazer os perfumes, né? E o Jean-Baptiste chega lá e só começa a misturar tudo e sai aqueles perfumes assim maravilhosos. Então, em troca dessas fórmulas que ele está passando para esse homem, ele quer o certificado dele de aprendiz, né? Porque ele quer aprender a técnica de fazer o perfume e manter aquele cheirinho, né? Aquela fragrância, para que ela fique nos tubinhos e não se evapore, porque ele não tem técnica. Ele sabe fazer, ele sabe o que usar, mas ele quer ter a técnica, né? Até se tornar um mestre, né? Então ali nesse período que ele é jovem ainda, ele vai cometer o primeiro assassinato dele, né? Ele sente o cheiro de tudo, o cheiro da rua, cheiro, nossa, gente, assim, sabe, de quilômetros de distância. E ele sente o cheiro maravilhoso que ele nunca tinha sentido na vida dele. E vem de uma ruiva, né? Os ruivos aí na Idade Média, na Antiguidade, sofriam um preconceito, né? Diziam que tinha coisa com capeta, enfim, né? Então ele sente um cheiro da pessoa, porque até o momento, assim, as pessoas para ele fediam. Só que ele não fazia essa distinção de cheiro ruim, cheiro bom. Ele simplesmente estava naquele mar de odores. Então ele fica extasiado com o cheiro, com o odor dessa mulher, que sai dela, não é um perfume que ela usa, é um perfume, o cheiro próprio do ser humano dela. E ele começa a apertar e pegar ela e tal, e cheirar, e ele sufoca, estrangula essa mulher, né? Aí então ele decide que ele vai ir para uma outra cidade, porque ele já fez ali os estudos. Acontece várias coisas entre ele e esse perfumista. Gente, eu não sei como é que tem tanta história num livro tão fino. Então ele né, estuda ali, tem o certificado dele e tudo, e ele quer ir para uma outra cidade, para Grasse, que é onde tem as técnicas mais avançadas da perfumaria. Isso foi o perfumista, o mestre, que falou pra ele, né? E o cara meio que explora ele a full, assim, né? Mas então tá, ele vai, né? Ele comete, então, esse primeiro crime, né? Ele pega as coisas dele e se manda em busca dessa outra cidade pra se especializar, então, na perfumaria. E aí, gente, ele vai passar 7 anos numa caverna.
Sim, ele já era meio esquisito, meio bestial, meio maltrapilho, meio indigente, e ele vai ficar mais ainda, porque ele vai ficar 7 anos isolado. E aí eu vou ler um trechinho para vocês. Deixa eu ver aqui onde é que tá. Cadê? Tá aqui, olha só. Ele vai, se afasta dessa cidade, as cidades são longes, né, uma da outra. Então aqui, por fim, só caminhava à noite. Durante o dia se escondia na vegetação rasteira. Dormia debaixo dos arbustos, na mata, em lugares inacessíveis ao máximo. Enrodilhado como um animal, o cobertor marrom, cor da terra, puxado por cima do corpo e da cabeça. O nariz enfiado no cotovelo e voltado para a terra, para que nem mesmo o menor cheiro estranho perturbasse os seus sonhos. Acordava ao anoitecer, farejava na direção de todos os pontos cardeais. E só quando tinha cheirado com plena certeza que mesmo o último camponês havia abandonado seu campo e também o mais ousado viajante procurar um abrigo por causa da escuridão que fazia, só quando a noite, com seus supostos perigos, havia varrido os homens da terra, é que Grenouille se arrastava para fora do seu esconderijo e continuava a viagem. Então ele vai cada vez se isolando mais das pessoas, então essa personalidade dele, o caráter, o comportamento dele vai ficando cada vez mais embrutecido, né? Então ele encontra lá uma caverna e ele passa os dias, gente, dormindo e naquele mar de memória dos odores e das fragrâncias, né? Que ele sente, que ele conhece, que ele lembra. Para ele aquilo ali é vida. A vida dele é odor, fragrância, né? E aí, nessa caverna tá assim, ó. Uma vez nesse período, Grenouille, sem notar, quase teria congelado no inverno. Sim, a gente pensa, cara, como é que ele vai ficar 7 anos numa caverna? E a comida, e o frio, e o calor. 5 dias jazia ele no salão púrpura, e quando acordou na galeria de pedra, não podia mais se mexer de tanto frio. Fechou de novo os olhos para dormir até a morte. Mas aí sobreveio uma mudança do clima que o aqueceu e salvou. Houve ocasião em que a neve esteve tão alta que ele já não tinha mais força para se arrastar até os líquens. Gente, ele comia líquens, ele comia bichos, lagartas, bichinhos da natureza, tomava água de fontes, enfim, né? Alimentou-se de morcegos congelados de frio. Uma vez, um corvo jazia morto diante da caverna. Comeu-o. Esses foram os únicos acontecimentos exteriores de que tomou conhecimento durante 7 anos. Fora aí, ó o laboratório aí fazendo barulho. Ai, ai. Fora isso, vivia só em sua montanha, no reino autogerado de sua alma, e teria ficado ali até morrer, pois nada lhe faltava. Se não tivesse ocorrido uma catástrofe que o exilou da montanha e o cuspiu de volta para o mundo. E o que foi essa catástrofe, gente? Ele teve uma epifania, o mundo dele desaba, porque ele tem um sonho, e nesse sonho é revelado, e ele percebe que ele não tem cheiro. Lá quando eu falei para vocês no iniciozinho, lá que ele era uma criança que não tinha odor nenhum, ele não tinha se dado conta disso até que ele percebe. E, gente, ele entra numa crise existencial, né? Sim, porque o mundo do cara é cheiro, é odor. E ele descobre que ele não cheira a nada, ele não tem cheiro algum. Aí, então, ele parte, aí ele decide sair dessa montanha e ir lá para Grasse, a cidade que ele estava procurando, né? Lá ele vai, então, buscar novas técnicas para, né, conter o perfume, né, gente? Perpetuar aquele cheirinho, guardar, né? Enfim, armazenar o perfume, né? E ele também começa a desenvolver técnicas para ele ter cheiro. O que vai culminar num final, assim, chocante.
Então, como ele não fede e nem cheira, ele começa a catar coisas da rua que ele sente que os seres humanos exalam. Ele cata comida estragada, ele pega lasca de pedra, terra, grama, fumo, tabaco. Ele mistura tudo isso e ele começa a passar nele. E aí ele vê que as pessoas começam a reparar nele, dependendo do perfume que ele está usando. Então ele tem um perfume que ele pode usar para se destacar na multidão. Ele tem um perfume que ele pode usar para ficar camuflado, que as pessoas não vejam, que ele fique mais neutro, tipo passar sem ser percebido. Gente, eu tô cortando várias vezes o vídeo aqui, tá? Porque eu não sei o que tá acontecendo. Ele chega num determinado minuto e para, dá tempo limite de gravação. No começo ali foram 13 minutos, agora 7, então vai ficar meio picado, tá, gente? Me desculpem, mas eu não sei o que houve. Não mexi em configuração nenhuma, então não sei o que tá vendo. Até tô olhando ali, ver se tem alguma coisa, mas aparentemente não. Mas seguindo aqui, né? Então ele começa a desenvolver esses perfumes para ele, conforme convém a ocasião, né, que ele deseja usar, ser percebido ou não ser. Começa a armazenar perfumes de mulheres que aí ele começa a assassinar mesmo. Aí ele vira um serial killer. Então ele vai pegar as mulheres virgens e as mais bonitas da cidade, que são as que têm um perfume mais puro, mais maravilhoso, mais incrível para o olfato dele. Até que ele vai se deparar com um aristocrata que tem a mulher, a filha mais bonita da cidade. E aí começa, né, a perseguição dele atrás dessa moça, e o que vai culminar no final vai ser tudo por causa dessa moça, né? Porque o pai dela, ele se liga que esse cara que tá cometendo esses crimes na cidade, ele tá matando jovens, virgens e bonitas. E ele, opa, a minha filha é a mulher mais bonita da cidade, da aldeia, enfim, né, daquele condado. Então, a próxima vítima vai ser a minha filha. E ele foge, ele tenta dar um cambalacho ali nas pessoas, dizendo que vai para um lugar, mas vai para outro. Só que o Grenouille tem esse maldito olfato de sabujo, que aonde ele tá, ele sabe para onde as pessoas estão indo. Então, assim, não tem muita escapatória esse aristocrata com a filha dele. E aí, gente, enfim, ele encontra esses dois. E, gente, o final, assim, sabe, é incrível, incrível. Já, a história é praticamente essa, tá? É um livro maravilhoso, gente. Eu recomendo demais a leitura, recomendo o filme. E é uma pena eu não poder contar o final para vocês, tá? Mas ele acaba se utilizando de todos esses perfumes dele para conseguir se safar, né? Aí, quando tá bem no final ali, a gente fica, será que ele vai conseguir sair ileso? Não vai pagar por nenhum crime todas essas mulheres que ele matou? Aí vem o final, né? O final dos finais, tá? E é isso, gente, tá? O vídeo vai ficar todo picotado aí, me desculpem. Mas vamos lá, né? Vamos seguir aqui o nosso mês do Halloween. Mais uma vez, peço para vocês sentarem o dedo no likeão e deixarem bastante comentários para ajudar a Bazinha aqui, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo.